Aleluia, Jesus. Pode começar aí, né? Eu estou passando para lá e para cá. Bem, mais uma vez eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Shalom Adonai. Amém, Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 16. Coríntios, aí depois vem Gálatas, vai chegando até Efésios, aí já é Tessalonicenses, antes de Timóteo. Todos conseguiram aí encontrar? Conseguiu, irmãos? Aleluia. Hoje é uma manhã gloriosa, né? Coisa boa estarmos na presença do Senhor. É coisa boa. Versículo 16, fazendo a leitura aqui da palavra do Senhor. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? Amém, Senhor. Glória. Pode sentar-se. Irmãos, os dias, a Bíblia já diz que os dias são maus, e nós temos visto assim, dia após dia, a iniquidade sendo multiplicada. E eu estava pensando, eu nasci no período do governo militar, justamente quando começou o AI-5, né? Que é o AI-5, ato institucional, foi decretado lá em 1963. E aí o governo militar começou a governar nosso país. Mas o que eu observo, irmãos, é que as coisas tinham ordem. Eu lembro que quando eu fazia a educação física, 6 horas da manhã, aí a gente passava na padaria, comprava um pãozinho, 5h30, a padaria estava aberta, já eu ia para o campo. E eu fazia exercício, educação física, com um sargento, camarada bem fortão. E era uma turma, né? 6 horas da manhã. Já estava 5 horas às vezes. Isso por ordem da escola, né? Então, irmãos, um sargento era um camarada que tinha um grande respeito, uma autoridade, principalmente numa cidade. Mas hoje a gente chegava na escola, ia à escola e tínhamos que cantarmos o hino nacional, respeito à nossa pátria. Eu admiro os americanos,
Porque em cada casa dos americanos existe uma bandeira. Os americanos são patriotas. Eles defendem a sua pátria. Isso é de extrema importância para uma nação, irmãos. Então, nós cantávamos o hino nacional com o maior respeito. A bandeira era hasteada. Dentro de sala de aula, a professora ou o professor tinha maior autoridade. Dentro de sala de aula. Hoje, irmãos, os tempos passaram, estamos num governo chamado governo democrático e virou uma bagunça. Você imagina hoje dentro das universidades, lugares dentro das universidades reservados para usar droga, para prostituir, para usar cocaína. Principalmente as universidades públicas. Respeito de um pai com o filho. Eu nunca cheguei a meu pai era um camarada bem grosso, mas eu nunca deixei de dirigir a meu pai sem dar a bênção ao meu pai. E quando eu mudei de estado, variando de estado para estado, quando eu visitava meu pai, às vezes ele queria que eu fosse mais vezes estar com ele, então ele demorava para abrir o portão. Me deixava lá no portão pelo menos uns 15, 20 minutos, meia hora lá, esperando ele vir abrir o portão. E ele fazia de capricho. Mas assim que ele abriu o portão, eu dava bênção ao meu pai. Então nós vemos hoje um adolescentezinho querendo bater no pai, na mãe, e querendo invocar o estatuto do adolescente, querendo convocar a polícia, porque o pai está corrigindo. Então a inversão de valores hoje é muito grande. Não se tem respeito. Professor hoje, se mata um professor por qualquer coisa. Então a iniquidade, ela tem se multiplicado de uma forma assustadora. Nós vemos aí as banalidades nas ruas e manifestações. Não estou falando da manifestação de direito decente, reivindicando os seus direitos, a melhoria do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, do nosso país. Não, eu estou falando das badernas que são feitas. E aí você pode estar me perguntando: o senhor vai pregar ou vai dar um discurso? É porque o que eu vou ministrar diz respeito ao que o mundo está passando. Não é questão só do Brasil, não, irmãos. É questão do mundo. Por isso que a Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno, ou seja, o sistema que governa o mundo jaz no maligno. Quem é o Deus deste mundo? Chama-se Satanás. Então a zombaria tem sido muito grande. Zombaria para com o nome de Deus, zombaria para com o nome de Jesus, zombaria para com a igreja, zombaria para com o pai, para com a mãe. Tudo aquilo que é correto está sendo zombado. Tudo aquilo que é esculhambado, que é vulgar, está sendo valorizado. E tem leis para proteger a vulgaridade, as bestialidades. Tem leis hoje. O Canadá mesmo aprovou lei que agora o camarada pode se relacionar com égua, com cachorro, com vaca, com cavalo, se aguentar o cavalo mesmo. Agora tá bom. Bestialidade. Isso em nome da lei. Então, deputados, senadores se reúnem para criar leis da bestialidade. Entende?
Isso é o que? Multiplicação da iniquidade. Aí tem gente que fala, muita gente foi preso no governo militar. Sim, por que foi preso? O que estava fazendo? Quantos subversivos? Porque tinha ordem. Nenhum pai vai aceitar que um filho faça coisa errada, fora dos princípios dele, de um bom cidadão, de uma boa cidadã. Nenhum pai decente vai aceitar isso. Por falar em pai decente, agora já pai já casa com filho, com filha. Toda essa parafernália está acontecendo hoje no mundo. E o que tem a ver isso com a mensagem de hoje? Irmãos, a desordem, o caos moral, a imoralidade está tomando conta da sociedade. Isso tudo em nome da lei, legalizado pela lei. Então, é barbaridade que está acontecendo. E o que é que eu quero falar com o tema desta manhã, deste dia, 20 de novembro de 2022. Eu quero falar a respeito do arrebatamento da igreja. Tudo isso que está acontecendo, irmãos, é a preparação ainda para o governo do anticristo. Nós ainda não estamos sofrendo, a igreja não está sofrendo nada ainda. Apenas princípio de dores está acontecendo. Preparação para o governo do anticristo. E o governo do anticristo, ele irá dominar a nível mundial. Até Israel será enganado. Porque o anticristo, a besta, vai sentar lá no templo em Jerusalém por 3 anos. O período da grande tribulação, 7 anos. Haverá a grande tribulação por 7 anos. Mas os 3 primeiros anos e meio, o anticristo estará fazendo coisas para conquistar. Você veja a estratégia de Satanás, é sempre assim. O diabo não chega dizendo que ele é diabo. Ele não chega dizendo que ele vai matar, vai roubar, vai destruir, que ele vai tirar a saúde da pessoa, que ele vai tirar o casamento, que ele vai tirar as finanças, que ele vai destruir a vida. Não, ele chega dando vantagens para que as pessoas possam confiar nele. E depois ele se revela. Então, depois de 3 anos e meio, o que vai acontecer? Israel vai descobrir que colocou lá a pessoa errada, o anticristo. E aí virá perseguição, blasfêmias terríveis. O que está acontecendo hoje é um pouquinho, uma preparação. Blasfêmias terríveis contra tudo que se chama Deus. Então você imagina um crente hoje, para servir a Deus, põe tantos obstáculos para vir cultuar o Senhor, para se dedicar ao Senhor. Agora imagina quando estiver o anticristo governando, que ele não poderá mais falar o nome de Deus, não poderá mais ler a Bíblia, não poderá cultuar a Deus. Imagina. Bem, irmãos, o texto que nós lemos fala que Jesus Cristo vai voltar. Aleluia. Aleluia. Essa deve ser a esperança do cristão verdadeiro. Jesus Cristo vai voltar. Então, o arrebatamento, como é que ele se dará? O termo arrebatamento vem da palavra latim, rápidos. Foi a palavra? O que significa rápidos? Em latim, o significado dessa palavra significa arrebatamento rápido. Arrebatamento rápido.
rapidamente, ou seja, com força. Então o arrebatamento da igreja, ele acontecerá com força, será inesperado. É um momento que as pessoas não estão esperando. Por isso que Jesus vem pregando e dizendo lá em Mateus 24, ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque vai chegar um momento que a igreja será arrebatada. E essa palavra também no grego significa rápazo, que é o mesmo que arrebatado, que é o que o texto aqui em Tessalonicenses capítulo 4, 17 está dizendo. E quero enfatizar aqui, irmãos, nesta manhã, que o arrebatamento, ele acontecerá apenas para os que estão salvos em Jesus Cristo. Só quem terá direito ao arrebatamento é quem se arrependeu dos seus pecados, fez uma aliança com Deus, foi purificado no sangue de Jesus Cristo e tem o seu nome escrito no livro da vida e está vivendo uma vida de santidade, uma vida de temor, uma vida de obediência, uma vida de comunhão com Deus, com a sua palavra, com a sua igreja. Os irmãos estão aqui ainda? Então as pessoas estão zombando, Só que vai chegar o momento, irmãos, do juízo de Deus. Só que Deus, ele sempre preserva a sua igreja, ele sempre preserva o seu povo. O povo de Deus passa por aflições, mas chega um momento que o Senhor sempre dá a solução. Israel passou 430 anos sofrendo na mão do faraó, mas Deus tirou com mão forte e poderosa para conduzir para onde? Para uma terra que mandava leite e mel. O faraó hoje representa Satanás, o governo de Satanás é o faraó. O mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus. Então, irmãos, eu quero pontuar aqui a respeito do arrebatamento da igreja. Primeiro, antes do arrebatamento da igreja, ocorrerá a ressurreição dos que morreram em Cristo. As pessoas que morreram já foram sepultadas, mas eles partiram dessa vida para outra, servindo ao Senhor Jesus. Então, antes de acontecer o arrebatamento, essas pessoas serão ressuscitadas. Agora, irmãos, aí é que o ímpio, o incrédulo, o à toa, não vai compreender mesmo, com o seu raciocínio lógico. Você imagina, quando Deus criou os céus, a terra, o mar, tudo quanto neles há, Deus não passou uma eternidade para criar a terra, não passou a eternidade para criar o sol. A Bíblia diz em Gênesis 1, e cientificamente já é comprovado, cientificamente, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas quando nós lemos um pouquinho mais no Gênesis, vai dizer que o critério que Deus usou foi: haja firmamento. E houve firmamento, céus. Aqui só existia água. E a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor parava sobre as águas. E o Senhor diz: haja porção seca no meio das águas. E houve porção seca.
O que me impressiona, irmãos, é quanto dinheiro que é gasto. Existe um laboratório na França gigantesco, bilhões já foram gastos nesse laboratório, cientistas trabalhando para descobrir se Deus existe. E quantas milhões de pessoas morrendo, precisando de um socorro, de um alimento, e os camaradas gastando bilhões. Você veja a mentalidade. Por que isso? Porque a mente foi corrompida, a natureza do ser humano foi corrompida pelo pecado. Então, o primeiro ponto aqui é que antes do arrebatamento acontecerá o quê? Ressurreição dos mortos, que morreram em Cristo Jesus. Aqui não se trata da mesma ressurreição referida em Apocalipse 24, porque em Apocalipse 24 também fala da ressurreição, mas a qual ocorrerá depois de Cristo voltar à terra, julgar os ímpios e prender a Satanás. Então essa ressurreição que está escrita lá em Apocalipse 24 está falando da ressurreição depois da volta de Jesus, que ele virá para julgar os ímpios e prender a Satanás. Então Satanás será preso por 1000 anos e o governo de Cristo será implantado. Jesus estará regendo essa terra. Jesus Cristo estará governando essa terra, pessoalmente, fisicamente, com os santos, com a sua igreja, com aqueles que honraram a Ele, que fizeram a vontade dEle. O impressionante é que as pessoas querem usar um conceito filosófico lá de Platão, de Sócrates, e tantos outros, para interpretar Deus. Se você pudesse entender Deus, interpretar Deus, você estaria no lugar de Deus. Conceito teológico, filosófico não vai interpretar Deus. Nós precisamos do Espírito Santo para nos dar a revelação. O apóstolo Paulo foi um homem sábio quando Saulo de Tarso foi instruído aos pés de Gamaliel, mas tudo que ele aprendeu da lei através de Gamaliel não serviu para nada. Todo o conhecimento natural que ele adquiriu aqui na terra não serviu para nada. Aí ele diz: eu joguei fora como esterco, como estrumo. Agora eu aprendi do Senhor, eu recebi a revelação do Senhor. Então, quando ele teve um encontro com Jesus Cristo, ele recebeu a revelação do céu. Aleluia. Aí sim. Glória a Deus. Então, irmãos, precisamos entendermos que o arrebatamento da igreja, ele é real, não é uma ficção. Logicamente que hoje existem vários filmes já mostrando isso, apontando para isso aí. Você já imaginou por que um avião anda com 2 pilotos? Porque um piloto pode ser cristão e o outro não. E na hora do arrebatamento, o piloto pode ser tomado, levado pelo Senhor Jesus, e o outro ficar. E o avião, se não tivesse outro piloto, o avião ia desgovernar. E mesmo se ele colocar no piloto automático, a gasolina vai acabar. Seria destruído. Os irmãos estão entendendo? Seria destruído. Então, pelo conhecimento de pesquisa, eles descobriram que vai acontecer o arrebatamento da igreja. E quem estiver dentro do avião vai ser arrebatado pelo Senhor. Então esse é um evento, irmãos, que a igreja tem que estar preparada. Porque ele irá acontecer, o homem crendo ou não, querendo ou não. A palavra de Deus, o Senhor já disse em Mateus 24, 35, ele diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Glória.
Então a nossa fé, a nossa certeza, a nossa convicção tem que estar em Jesus Cristo, na sua palavra. Não abrimos mão disso por mudanças conceituais que vão acontecendo com a sociedade. A sociedade vai aprovando leis de acordo com a sua necessidade. Então, em Apocalipse 24, essa ressurreição está se referindo, tem a ver com os mártires da tribulação. Porque na grande tribulação, a igreja já foi arrebatada. Existe uma guerra aí escatológica de pós-tribulação, os pós-tribulacionalistas, os que entendem que a igreja vai passar pela grande tribulação, outros entendem que ela não vai passar pela grande tribulação. Então a grande tribulação é para aqueles que estavam andando com Jesus e apostataram da fé. E agora estão zombando de Jesus, zombando da palavra. Tem gente que era crente que hoje é macumbeiro, é feiticeiro. Satanás conseguiu ter acesso à mente e ao coração dessa pessoa. Não estou falando que a pessoa tem livre arbítrio para escolher o que ela quer seguir e servir. Mas só há um caminho que leva à salvação, e esse caminho chama-se Jesus Cristo. Só, e ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Não existe José, Maria, Joana, Joaquim, ninguém pode conduzir o homem até Deus senão Jesus Cristo. Então a igreja tem que estar preparada para esse momento. O segundo ponto aqui do arrebatamento: ao mesmo tempo que ocorre a ressurreição dos mortos em Cristo, os crentes vivos serão transformados. Então, à proporção que os mortos em Cristo ressuscitarão, os crentes em Cristo Jesus que estão vivos serão transformados em corpos revestidos da imortalidade, a se encontrar com Jesus Cristo nas nuvens, nos ares. Quando Jesus Cristo voltar para acontecer aqui, realizar o arrebatamento da igreja, ele não vai pisar aqui na terra não, irmãos. Ele não vai ser massacrado como foi quando ele veio da primeira vez. Quando ele veio da primeira vez, que ele foi massacrado e foi morto na cruz do Calvário, crucificado, é porque ele tinha que ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. Então ele tinha que ser um sacrifício por mim e por você. E esse sacrifício de Jesus, ele foi aceito por Deus, foi um sacrifício perfeito. Mas quando ele voltar agora para arrebatar a igreja, ele voltará como rei. Aleluia. Ninguém tocará nele, irmãos. Então Jesus Cristo, ele em 1 Coríntios 15, 51 e 53 vai mostrar isso para nós. Só que esse arrebatamento, irmãos, esse evento da ressurreição dos mortos e da transformação dos vivos em corpos imortais, é algo como um piscar de olhos. A Bíblia diz que vai ser como um instante, é como um abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 15, 52. Será como um abrir e fechar de olhos. Quando Deus disse haja luz, a luz chegou. Não demorou um dia, um ano, 1000 anos. Porque Deus, Ele é o autoexistente, é o soberano, é o Criador de todas as coisas. O que é autoexistente? Porque Ele existiu por si mesmo. Ninguém criou Deus. Já Jesus Cristo é diferente. Jesus Cristo é o Filho de Deus.
Ele é a primícia da criação de Deus, Jesus Cristo. Então, o arrebatamento da igreja, irmãos, é algo real. Precisamos estar prontos para esse momento. Terceiro ponto. Agora, tanto os crentes ressuscitados, como os que acabaram de ser transformados, serão arrebatados juntamente para encontrar-se com Cristo nas alturas, nos ares. Isso não tem argumento humano. Isso é algo sobrenatural, irmãos. O arrebatamento da igreja é algo sobrenatural. Então, viver uma vida cristã não é viver uma vida de passeio. Nós não estamos aqui na terra passeando. Nós estamos aqui para cumprirmos um propósito de Deus. Então nós temos que vivermos uma vida que agrada a Deus. Porque a vida aqui na terra, as pessoas duram 70 anos, 80 anos, quando são bem tratados, bem cuidados. Mas quantos jovens hoje estão na penitenciária, e quantos jovens hoje já foram ceifados, sendo jovens, já perderam a sua vida? Por quê? Por causa da desobediência a Deus. Porque o pecado tem dominado. Então nós temos que viver uma vida de santidade. Então o quarto ponto aqui nesse texto é que estaremos literalmente unidos com Cristo. Após o arrebatamento, a igreja estará literalmente unida com Cristo. Você pode ler João capítulo 14, versículo 2. Jesus disse: eu vou para o Pai preparar lugar, para que aonde eu estou, estejais vós também. Então, o que Deus preparou para nós foi eterno, não é algo passageiro, é algo eterno. E as pessoas estão presas a tantas coisinhas aqui nessa terra, brigando por coisinhas bobas, briga por uma roupa, briga por um calçado. Eu já vi gente brigando até para tomar o lugar do outro dentro do coletivo. Dentro do coletivo, para tomar o lugar do outro. E às vezes uma pessoa idosa que era para estar ocupando aquele lugar. E tem uns camaradas que sentam no lugar do idoso e ele fecha os olhos, que é para dizer que está dormindo, para quando chegar o idoso não ocupar o lugar, você entende? Aí vai gerar confusão. É assim que o ser humano vive. Quinto ponto: quando ocorrer o arrebatamento da igreja, que estivermos unidos com Cristo, estaremos livres de todas as aflições. Estaremos livres de todas as aflições. Filipenses 3:21 vai mostrar isso para a gente. Bendito seja o nome do Senhor. Então vai valer a pena. Tem até uma música que diz: vai valer a pena. Não sei cantar bem, mas sei o nome da música, pelo menos. Vai valer a pena. Então aquela humilhação que você passou, alguém que zombou de você, que cuspiu em você, mas você suportou. Jesus viu. E na hora do arrebatamento da igreja, você está em santidade, está em obediência, está em comunhão com o Senhor, você é arrebatado. Aleluia. Aquele que zombou de você, zombou do seu Deus, ficará para a grande tribulação. Isso é terrível, irmãos. O sexto ponto: a esperança de que nosso Salvador logo voltará para nos tirar do mundo e retornarmos sempre e estarmos sempre com o Senhor. Essa é a nossa esperança, irmãos.
de que Jesus Cristo ele vai voltar para buscar a sua igreja, aqueles que fazem a sua vontade, que estão vivendo a santidade e obediência à sua palavra. E o sétimo ponto, Paulo emprega aqui o pronome nós. Nós vemos aqui no versículo 17 que ele diz: depois nós, aqui é um pronome, nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Por isso que nós precisamos ler a palavra. Sabe por que tem muita gente que está na igreja e continua sendo ignorante, continua sendo frio, sem noção, porque não lê as Escrituras? E tem outros que estão na igreja e lê as Escrituras, mas ele quer interpretar as Escrituras pelos livros filosóficos. Pensamento humano não vai ter crescimento, porque a Bíblia ela foi inspirada, ela foi escrita, está escrito, o apóstolo Pedro vai dizer, capítulo 3, a Bíblia Sagrada foi escrita por homens, profetas, várias classes de pessoas da sociedade escolhida por Deus, homens santos, não foi por pecadores, ímpios, homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, que escreveram a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada não poderia ser escrita por um escritor famoso, porque ele tem um intelecto maravilhoso que Deus deu a ele. Não, homem santo. O que é um santo? É um separado, consagrado ao Senhor, que vive para o Senhor, que honra o Senhor, que teme ao Senhor, que obedece ao Senhor. É diferente. Então o apóstolo Paulo está dizendo, emprega o pronome aqui nós, por saber que a volta do Senhor poderia acontecer naquele período. Então o apóstolo Paulo está alertando a igreja de Tessalônica, dizer: olha, vocês devem estar preparados, porque a volta de Jesus Cristo ainda pode acontecer nesse período que nós estamos vivendo aqui. Por que isso? Porque naquela época ali, irmão, estava havendo falsos mestres. Pessoas haviam se levantado dizendo: não, esse Jesus não vai voltar não, ele morreu. E o apóstolo Paulo vai enfatizar aqui que Jesus morreu, mas ressuscitou. Ele está vivo, e assim como Jesus ressuscitou, nós, os que estivermos vivendo em obediência e santidade, ressuscitaremos também com ele para a vida eterna. Então, irmãos, o arrebatamento da igreja é real. Quem está na igreja é o 8º ponto, mas não abandonou o pecado e o mal, sendo infiel a Cristo, será deixado aqui no momento que aconteceu o arrebatamento da igreja. Você quer um funkzinho? Você quer uma cocaína? Você quer um uísque importado? Você quer uma balada? Você quer viver segundo a sua carne? Vai chegar o momento que a igreja será arrebatada e você ficará aí para a grande tribulação. E grande tribulação, já está dizendo, é grande, né? Se hoje está no princípio das dores, as pessoas já estão gemendo, imagina quando chegar a grande tribulação. Deus sempre preservou a sua igreja. Deus sempre preserva os seus santos. Em Mateus capítulo 25, vai falar da parábola das 10 virgens.
as virgens prudentes e as virgens loucas. As virgens prudentes, elas tinham azeite na sua botija. Nunca deixe faltar o azeite na sua botija, ou seja, na sua vida espiritual. Nunca deixe acabar o seu relacionamento com o Espírito Santo. Esteja sempre cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que quando o noivo chegou, as virgens imprudentes não tinham azeite. Era crente também, mas não tinha azeite. E elas pediram emprestado, pediram das que tinham. E as que tinham disseram assim: vai comprar, nós não podemos dar do nosso. E quando elas foram comprar azeite para as suas botijas, suas lanternas, o que aconteceu? O noivo voltou. E quando o noivo voltou, levou as que estavam preparadas. E as que estavam despreparadas foram comprar. O que aconteceu? A porta fechou. Vai chegar o momento que a porta da graça, que está aberta hoje para todos, essa porta da graça vai fechar. E quando ela fechar, sabe o que vai acontecer? Quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai afastar daqui da humanidade, porque o Espírito Santo está dentro da igreja. E eu estou falando de igreja, não é um prédio, eu estou falando de igreja, pessoas, e nós somos templo do Espírito Santo, amém? Então o Espírito Santo habita em nós. Por isso que a Bíblia diz que quando você erra, quando você comete pecado, quando você vai fazer algo errado, o Espírito Santo lhe alerta. Ele se entristece quando você faz algo errado, quando nós fazemos algo errado. Então por isso que nós temos que vivermos de acordo com a vontade de Deus. Por isso que nos deu o Espírito Santo, para estar nos guiando, nos iluminando, nos ensinando, nos orientando, nos corrigindo, nos direcionando. Então a Bíblia Sagrada só entende quem está em comunhão com o Espírito Santo. E o nono ponto é que depois do arrebatamento virá o dia do Senhor. Dia do Senhor. O que é esse dia do Senhor? Será um tempo de sofrimento e ira sobre os ímpios. 1 Tessalonicenses capítulo 5, aí mesmo, seguindo, está escrito assim, capítulo 5: mas, irmãos, acerca dos tempos das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. O dia do Senhor virá como ladrão de noite. O ladrão avisa quando ele vem roubar? Não. Então Jesus Cristo, quando ele voltar, ele não vai lhe avisar que ele vai voltar. Você pode estar no banheiro, você pode estar viajando, você pode estar na rua, você pode estar no shopping. A questão é: você está preparado quando ele voltar? Você está vivendo a santidade, a obediência, o temor ao Senhor quando ele voltar? Ah, e se eu estiver sentado no vaso fazendo o número 2? Sobe ou fica? Você sobe, que está em santidade, e o número 2 fica. Entende? Não depende. Ah, eu estou pelado no banheiro tomando banho. Quando aconteceu o arrebatamento da igreja, Jesus me leva. Você está entendendo? São conceitos que são colocados na mente das pessoas para amedrontar as pessoas. A nossa vida, irmãos, ela está nua perante o Senhor. A nossa vida tem que ser uma vida de transparência perante o Senhor. Nada está encoberto perante o Senhor. Tudo que está acontecendo no mundo aí que está encoberto
plano da nova ordem mundial, plano dos Illuminati, seja de Satanás, seja de quem for, tudo isso virá à tona, será descoberto. A pessoa que está no pecado, está na mentira. Você já viu a pessoa que adultera? Tem uma boa esposa ou um bom esposo, de repente vai para um motel. Quando está lá no motel, pensando que está numa boa, aparece alguém que conhece ele e entrega ele ou ela para o outro. Está vendo? A pessoa vai para outro país. Olha, eu estou aqui, Campinas. O camarada foi visitar uma lojinha e orar por um moço que ia fazer um transplante de medula da Unicamp. Quando fui visitar ele e orar por ele, Jesus operou um milagre. Não precisou mais fazer o transplante da medula. Mas o camarada já me conhecia há 25 anos atrás, em reuniões de convenção, e eu não conhecia ele. Quer dizer, ele vinha para as reuniões da igreja, da convenção, e eu não conhecia ele. Visito ele aqui. Já pensou se não tivesse uma vida com Deus? Há mais de 25 anos atrás. Então você imagina, irmãos, então não fica nada encoberto que não seja descoberto. Então a pessoa que vive verdadeiramente para Deus, ele vive com transparência, ele vive em paz, ele vive aonde ele chegar, ele tem paz. Ele deita debaixo do pé de árvore, está em paz. Se ele vai deixar debaixo da cama, ele está em paz. Se ele for em cima da cama, ele está em paz. O que falarem mal contra ele, mas ele não é aquilo que está falando. Porque uma outra coisa, irmãos, uma coisa é falar mal contra a gente daquilo que nós não somos. Aí você tem a justiça de Deus a seu favor. Mas quando fala mal daquilo que estão fazendo de errado, os juízes de Deus também virá sobre aquela pessoa. Não adianta. Então, depois do arrebatamento, virá o dia do Senhor. E que dia é esse? Será o juízo divino de Deus. O juízo de Deus virá sobre os ímpios. Tempo de sofrimento na grande tribulação. E aqui nós vemos que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Aí, pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas aí o versículo 4 diz, irmãos, olha que coisa linda. Mas vós, irmãos, olha a diferença do que serve a Deus do que não serve. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. Para quê? Para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Amém? Nós não somos nem da noite nem das trevas, mas nós somos da luz. Amém. A igreja de Cristo é da luz. Então mas vós, irmãos, já não estáis nas trevas, em trevas. Então quem está na luz não é surpreendido. Então que a volta de Jesus Cristo não seja uma surpresa desagradável para nós, mas que seja um momento glorioso para nos encontrarmos com o Senhor nas nuvens. Então, irmãos, ocorrerá a segunda fase da vinda de Cristo, quando então ele virá para julgar os ímpios e reinar sobre a terra. Então a volta de Jesus acontecerá em duas fases. A primeira fase acontece a ressurreição dos mortos em Cristo Jesus. Os que estão vivos serão transformados em corpos imortais.
Olha, saiu daqui da terra, não subiu. É um processo que é Deus quem faz isso. Não vai ter ciência para explicar isso, irmãos. É algo sobrenatural. Então o nosso corpo será. Por que isso? Por que o nosso corpo será transformado em um corpo imortal? Porque o apóstolo Paulo vai dizer que a carne e o sangue não herdam o céu. Carne e sangue não herdam o céu. Então o nosso corpo físico ele vai existir, mas de forma imortal, sobrenatural, igual ao corpo de Jesus, um corpo espiritual. Amém? Nosso corpo será um corpo espiritual. Então, quando acontecer esse arrebatamento, é a primeira fase da volta de Jesus. A segunda fase da vida de Jesus Cristo é quando ele virá para julgar os ímpios e reinar sobre a terra. Essa é a segunda fase. Então vem o julgamento sobre os ímpios. Aqueles que, lembre-se de uma coisa, hoje Jesus Cristo está dando chance à humanidade. Porque hoje Jesus Cristo está como advogado nosso, da igreja. Quando você comete um erro e se arrepende do seu erro, Jesus chega dentro do Pai e intercede por você, por mim. É advogado. Ele diz: não, meu pai, isso aí eu comprei com meu sangue. É meu filho, é minha filha. Mas quando Jesus Cristo voltar, ele não voltará mais como advogado, ele voltará como juiz. E como juiz, ele não vem para advogar sua causa, ele vem para dar sentença. Então as pessoas estão zombando que não existe inferno. Tem satanista dizendo aí, interessante, tem um satanista dizendo que não crê na Bíblia desse Jesus que está na Bíblia, não, mas ele crê no Jesus que está nos livros apócrifos. Os livros apócrifos são livros que não foram inspirados pelo Espírito Santo, são 7 livros. Então você vê já uma confusão para distorcer as Escrituras Sagradas. É importante, irmãos, entendermos que a volta de Jesus acontecerá. Aleluia. E os dias mostram isso. Quando eu leio a Bíblia, quem lê a Bíblia, irmão, não precisa ler jornal, não. É tão real. Voltando aqui ao texto, aí o apóstolo Paulo diz: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia. Aí ele finaliza essa parte aqui dizendo: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. É por isso que nós precisamos congregar. Desigrejado, ele está fora de Deus. Desigrejado está fora dos princípios de Deus. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Em Hebreus 10, 25 está escrito: congregai-vos. Congregai-vos. Que nesta manhã você possa ter entendido. As pessoas estão achando que um dia para o Senhor, irmãos, é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Que nós estejamos preparados para a volta de Jesus e para o arrebatamento da igreja. Aleluia. Amém? Amém. Deus te abençoe, vida e paz para você. Amém. Shalom.